casa do Senhor, falando da palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, verso 35. Eu vou estar lendo para estar ganhando tempo. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Houve grande bonança. E disse-lhes: por que estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? E saíram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Podem sentar, quem se encontra de pé. Aqui na palavra do Senhor, em Lucas, se fala no mesmo texto sobre as mesmas águas sobre um lago, E em Marcos nós podemos observar que se fala do mar, Lago era um lago de Genezaré, Ele tinha 21 quilômetros, de comprimento e 14 de largura. Ele era um lago de água doce. Ele ficava no meio, em volta ficavam várias montanhas altíssimas, E talvez seria o maior da Palestina, conhecido também, sob Mar da Galileia. E aqui em Marcos diz, que sobreveio uma grande tempestade. Jesus estava à margem daquele mar, ensinando. Jesus veio ensinar o reino de Deus, ele veio ensinar acerca da salvação. E ele escolheu 12 discípulos, Ele escolheu os 12. E junto deles estavam os discípulos, ali aprendendo, Jesus pregando, Jesus ali curando, Jesus ali falando da palavra dele, ensinando acerca do reino. E Jesus disse, entraram todos juntamente com o mestre dentro do barco. E Jesus disse: vamos para outra margem, vamos para o outro lado. E ao entrar naquele barco, o que aconteceu? Jesus dormiu. Porque nós estamos falando aqui de um Deus. Jesus era Deus, Mas ele também era um homem. Ele é o verbo encarnado. Ele veio, como um homem. Ele tinha necessidade. Ele estava cansado. Se você ver a fundo a palavra do Senhor, diz que ele estava ali desde a manhã até o cair da tarde. E quando ele entrou naquele barco, ele adormeceu. E como a gente estava falando no início, existiam os 12 discípulos. No mínimo 4 deles, irmão, eram pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Eles conheciam aquela área, eles conheciam aquele mar, Creio eu, vou até além, irmão. Muitas das vezes poderiam até mesmo pescar aquelas águas, tirariam o seu sustento. Eles conheciam aquele lugar. E Jesus falou: vamos para outra margem. E sobreveio uma grande tempestade. Aconteceu naquele mar, irmão, talvez a terrível, a maior tempestade. Como nós estávamos falando, eles estavam numa aula, E eles foram para a aula prática. Eles foram para o discipulado. Eles passaram ali pelo redemoinho. Ali se encontrava, aqueles ventos, aquela tempestade, o mar já estava bravio. Creio eu que até mesmo o tempo se escureceu. Que o Senhor Jesus, ele fala, irmão, isso acontece na minha e na tua vida. Quantas tempestades têm assolado a nossa casa, a nossa vida, sobrevêm sobre as nossas vidas de uma maneira que nós não esperamos. E isso muitas vezes, muitos ainda falam: mas não é crente? Mas a tempestade, irmão, ela vem para todos. A chuva cai para o ímpio e para o justo. Se não fosse assim, aqueles homens não tinham passado pelaquela tempestade. Os discípulos, irmão, não eram perseguidos, não eram afrontados, não eram decapitados. Pedro teve a sua cabeça decapitada. João Batista, a sua cabeça servida numa bandeja. Então a palavra do Senhor, nós aceitamos, nós estamos aprendendo
foi para uma terra estranha, que ele foi levado cativo. Nós sabemos tudo isso. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, na semana passada, na quarta-feira, quando o jovem Douglas estava aqui louvando o Senhor já tinha me dado essa passagem, esse texto. Jesus acalma a tempestade. E veio na minha mente, irmão, o Espírito Santo deu isso aqui igualzinho uma profecia. Jacó sobreviveu a uma grande tempestade na vida de Jacó, irmãos. Jacó levantou pela manhã, ele olhou para o seu filho amado, que era José, e ele deu uma ordem para ele: vai lá, leva a provisão para os seus irmãos, né? Vê como é que está as coisas, porque eu não confiava muito, né? E depois volta. José chegou ali naquele lugar e não voltou mais, irmão. Jacó, ele perdeu seu filho amado. Agora você imagina o desespero deste homem. Ele tinha muitas esposas, sim, ele tinha vários filhos, mas acontece que o filho amado dele desapareceu. Ele acreditava até mesmo que tinha sido devorado por uma besta fera. E sobreveio a tempestade na vida de Jacó. A tempestade, ela é inevitável. Se ela não veio na tua vida, ela vai vir. Eu gostaria de falar outra coisa, mas não tem como. E o pior de tudo, que ela é inesperada. Quando a gente vai ver, ela já aconteceu. Quando você vai ver, você já está no meio dela. Isso aí, irmãos, tem um propósito. Porque teve um propósito na vida de José. Teve um propósito para a família de José. Jacó, quando seu filho foi levado para terras estranhas, o seu filho foi feito governador do Egito. Deus já tinha programado tudo. E ia sobreviver sobre aquelas terras uma fome muito grande. 7 anos de fome. E José já estava preparado por Deus para passar por isso tudo para salvar a sua família. A família de Jacó era muito grande, era uma aldeia. Devido às famílias, devido aos filhos, devido aos gado. E a palavra do Senhor nos desperta nesta noite, irmão. Está no vento, está na tempestade, se achega mais ao Senhor. Já foi falado aqui, nosso presbítero falou, o presbítero Marcos, nosso presbítero Pedro. Confia na palavra do Senhor. Deus, ele tem falado a todo instante, irmãos. A palavra do Senhor que vai tirar essa tempestade. A palavra do Senhor diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. O Senhor diz na palavra 10, irmão. O Senhor é muito fiel para poder cumprir. A tempestade estava ali, o mestre estava dormindo. Muitos podem perguntar: será que ele não sabia que havia uma tempestade? Sabia. Ele estava tranquilo porque ele é Deus. E aqueles homens se atemorizaram. Muitos têm se atemorizado diante do Senhor. Muitos têm até mesmo achado que Deus não está vendo. E o pior de tudo, irmãos, e o mais perigoso, é quando a gente começa a entrar naquela questão, né? Igual aconteceu em Salmo de Asaf, Salmo 73, se eu não me engano. Porque a grama do meu vizinho é mais bonita do que a minha. O gado dele é mais gordo, o meu está magricelo, palavreando, né? O meu é magricelo. Eu me encontro aqui enferma, doente, né? E o meu vizinho está vendendo saúde. O profeta Abacuque é a mesma coisa, irmão. Aí entra naquela questão, né? Senhor, o Senhor não está vendo? Olha contra a aflição, olha contra a luta. Começa a botar Deus contra a parede. Começa a questionar o Senhor. Mas diz o profeta Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Mais adiante, Asaf também fala: quando eu entrei no santuário do Senhor, aí eu entendi. Que nós possamos, irmãos, estar na tempestade sim, como aqueles homens de Deus estavam. Eles se atemorizaram. E mais adiante vocês vão ver que eles até mesmo acordaram: mestre, não te importa que pereçamos? E aí o Senhor, ele levantou, irmãos, só
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós estamos na tempestade também, irmão, nós não queremos ouvir. Quantas vezes, irmão, nós viemos para a casa do Senhor, muitas das vezes só querendo louvar. Porque quando o irmão vem aqui à frente falar a palavra do Senhor, ler um versículo, muitas das vezes a gente está enfadigado devido às lutas. Somente queremos louvar, irmãos. E muitas das vezes louva por lábios. Porque o louvor muitas das vezes é mentiroso na boca daquele que louva. Porque muitas das vezes está louvando aquilo que não sente, irmão. Glórias a Deus, aleluia. E Deus está falando para a tua vida hoje. Deus já falou através dos meus irmãos aqui à frente. Para que nós te colocamos na posição diante do Senhor, irmão. Senão vai perecer você e a tua casa. Isso me traz a memória também. Eu fiz até uns bolsos, né? Mas como eu falei que eu tenho um programa de vista, então vai assim mesmo. Aí vem sobre Balaão, aquele profeta atribulado, né? Vem Balaão, montou na sua jumenta e chulape nela e dá pancada na jumenta. E a jumenta andando para trás, ele querendo que a jumenta vá para frente. E mete chulapada na jumenta. E a jumenta vai e fala: ô camarada, com as minhas palavras, né? Eu te carrego há tanto tempo, eu nunca fiz isso. Aí ele começou a questionar, né, juntamente com a jumenta. Aí quando ele olhou à frente, ele viu um anjo na sua frente com a espada desembanhada na mão. Muitas das vezes a jumenta está falando e nós não queremos ouvir. Cuidado. A vida do Senhor está próxima. Se nós não ouvirmos o Senhor nesse vento, nessa tempestade, vai entrar ano e sair ano e nós não vamos sair dela. Glórias a Deus, aleluia. Quando o Senhor me deu essa passagem, eu me vi no meio desta luta, irmão. No meio dessa tempestade. Quando você vier pregar a palavra do Senhor, se você não viveu, você vai viver ela. E o Senhor tem falado todo o tempo comigo. Tinha hora que eu não conseguia falar, eu só chorava. E eu creio que algo Deus está fazendo na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Muitos até mesmo pedem a morte, irmão. Muitos até mesmo. A tempestade é tão forte que você perde o teu chão. O teu barco pode vir a pique. Mas o Senhor tem falado nesta noite, irmão, que Ele está nele. Aleluia. O Senhor me leva também nessa noite até Noé. Em Gênesis, o Senhor Deus manda Noé fazer uma arca. Porque é necessário que venha um dilúvio. É necessário. É necessário cada vez que vier a tempestade. Para poder você arrumar uma casa, primeiro você tem que tirar tudo do lugar, né? Às vezes chegar uma pessoa na tua casa, vai pensar até que você está de mudança, né? Quando a gente vai ver, tá um tapete para um lado, né? Tá um armário para o outro, se você estiver fazendo uma faxina. E Noé foi chamado para fazer aquela arca. E Deus falou com ele que era necessário. Eu creio que naquela época Noé fazendo a arca, muitos que estavam em volta viram e Noé pregou e falou acerca da arca, que vai vir um dilúvio. Então o Senhor Deus mandou fazer aquela arca. Muitos não deram ouvido, casavam-se, davam-se casamento, se prostituía, pecava, não estava nem aí. Mas é a mesma coisa nos dias de hoje, a gente tem que pregar a palavra do Senhor, entra para o ouvido e sai pelo outro. E estamos numa tempestade. E Deus falou com Noé: você faz assim, você constrói desse jeito. Mas a única coisa que Deus não mandou Noé construir foi um leme. Porque o leme que direciona o barco, que direciona a arca. Mas o leme está na mão de Deus, irmão. O leme não está na tua mão. E é por isso que a gente fica tão nervoso. Naquela tempestade, eu tenho certeza que ali tinha homens, vamos botar Pedro, né, que era o mais atirado. Ele poderia, às vezes, ele tentou até mesmo resolver um problema. E puxa a vela para um lado e tenta manejar para o outro. Mas a tempestade, irmãos, que não está nas nossas mãos. A tribulação é um problema que não está na tua força, não está no teu intelecto. Quem aqui tem adolescente em casa? Às vezes a gente fala, entra para um ouvido e sai pelo outro. Porque não está nas tuas forças. Não está nas tuas mãos. Está na mão do Senhor. Está na mão de Deus. O leme está na mão de Deus, irmão. E eu glorifico a palavra do Senhor, irmão. Porque Deus, Jesus, quando levantou
aqui, mais adiante. E disse: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Olha quantas coisas esses homens viram. Olha quantos milagres eles participaram. Ainda não tendes fé? Olha quantos crentes, 30, 40 anos na igreja. Entra num problema, sai no outro. Ainda não tendes fé? Deus tem poder para poder tirar você desse cativeiro. Mas é necessário você manejar a palavra do Senhor. Conselho é muito bom. Palavra é muito bom do vizinho. Mas melhor ainda é você se integrar na palavra do Senhor. Muitos estão vindo para a igreja e não pedem nem mesmo Deus para falar contigo. Pede a Deus para falar contigo. Porque Deus, Ele fala dentro da palavra dEle. Eu glorifico muito a Deus, irmão. E eu estava aqui pensando sobre Balaão. Balaão, ele era um homem atribulado, né? E foi chamado para profetizar contra o povo de Israel. Como é que você vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como que vai? Eu estava ouvindo uma ilustração, não sei se foi aqui que eu ouvi isso, ou se foi no rádio, ou uma mensagem, que um aluno falava para o seu mestre, né? Falava para o pastor dando uma aula, aí ele falava: pastor, que legal, né? A mula falou. Que milagre, foi um milagre, a mula falou. Aí ele pegou e falou assim: o milagre não foi a mula falar, foi o homem ouvir. Porque a mula está falando. Os ensinamentos estão sendo dados. A palavra do Senhor está sendo dada. E nós não queremos mudar. E a tempestade cada vez mais ela está aumentando. Não é normal sair dela, não é normal. Porque tem um aprendizado. Ela é pedagógica, ela veio para ensinar. Ela veio para nos ensinar. E mais adiante, para prolongar a palavra do Senhor, que diz aqui no finalzinho, e sentiu, aqui, mais adiante, e disse-lhes, porque só aqui no 41, e sentiu um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar obedece? Irmãos, isso aqui, né, da palavra, eu fiquei assim, quando a gente entra a fundo, quem é este? Quem é este? Eles andavam com ele todo o tempo. Eles aprendiam do Senhor. Eles estavam ali numa aula. Porque Jesus, ele veio para ensinar o reino, porque ele sabia que ele ia para o Pai, então ele ia deixar os discípulos para levar essa obra mais adiante. E eles ainda não sabiam quem era este. Eles não sabiam quem era o Senhor. E isso acontece na nossa vida. Muitos não entendem. Porque você está passando por tribulação, por luta, e você está de pé. Muitos não entendem. Porque você está confiando aí no Senhor. Porque nós sabemos em quem temos crido. Quem é este, irmãos? Quem é este? Se você quiser ver o teu crescimento, olha lá atrás, da onde ele te tirou. Quem era Rosiane? Quem é este? Que tem o poder de transformar, que tem o poder de modificar vidas. Ele é o verbo vivo que desceu do céu, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Ele falou que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfão, né?
vinha aqui à frente, ele agradecia, né? Ele, muito obrigado, eu quero agradecer. Ele sempre agradecia. Que nós possamos, a gente pôde ver o grande homem de fé que era o nosso irmão João. O nosso irmão João e a nossa irmã Ilma é a mesma coisa. Eles são pautados na palavra. Tudo é a palavra. Que nós possamos estar pautados na palavra do Senhor. E acreditar que existe um Deus que tem velado por cada um de nós. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade. Hoje Deus recolheu mais um servo. E é motivo para agradecermos ao Senhor, porque eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá igual essa irmãzinha. E eu agradeço muito a Deus essa noite pela minha oportunidade de estar aqui na casa do Senhor juntamente com meus irmãos. A Senhora agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.